Boa tarde, estamos aqui no nosso projeto Segundas com Foco. Já é a 31ª semana de entrega de conteúdo aqui no Instagram. Isso representa mais de 6 meses de constância. Toda segunda-feira ao meio-dia estamos aqui entregando conteúdo para você com o objetivo de lhe servir, tá? Com o objetivo de que você não saia daqui da mesma forma e que você, acompanhando o nosso conteúdo, você consiga ter uma mudança na sua rotina e, consequentemente, na sua vida. Todo esse conteúdo do Instagram, ele é gravado e ele vai para o nosso canal do YouTube. No YouTube já temos mais de 30 vídeos disponíveis para você assistir, ter muitos insights e mudar realmente a sua vida, a maneira de enxergar. Eu creio em mudanças feitas de maneiras pontuais, pequenas na sua rotina, no todo dia. Eu acredito muito em repetição, eu acredito em constância, eu creio no poder do todo dia, é isso que eu ensino, tanto aqui no gratuito, quanto também com as minhas alunas que caminham comigo. E hoje vamos falar de algo muito interessante. O tema da live hoje é o código da disciplina, que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Semana passada, na quarta-feira, fizemos uma aula secreta pelo Zoom, e aí o tema da aula foi esse código. E muitas pessoas me perguntam: Karine, que código é esse? Gente, são conjuntos de princípios que eu apliquei na minha vida e continuo aplicando para mudar os meus resultados, a minha rotina, a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de enxergar a produtividade, a minha maneira de enxergar, inclusive, o que era uma vida produtiva, o que era uma vida feliz. Então, com esses princípios, eu comecei a mudar alguns paradigmas, mudar algumas crenças e tenho vivido muito melhor e continuo aplicando esses princípios na minha vida. E vou compartilhar hoje com vocês, tá? São princípios que eu tenho certeza, se você começar a aplicar, você vai ter uma mudança na sua qualidade de vida e também na sua família também. Na mudança que você trazendo para você vai reverberar na sua família, tá bom? Um prazer ter vocês aqui. E o que eu vou falar hoje, gente? Uma coisa que é muito importante, que eu vivi muito, que tem fase da nossa vida que a gente sente que a gente está fazendo tudo certo. Não sei se alguns de vocês já sentiram isso, né? A gente tem a sensação que a gente está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que as coisas não estão fluindo. Então eu já vivi isso, eu seguia métodos assim, que eram métodos validados, mas fazia tudo, seguia o método e tinha a sensação que minha vida não estava fluindo. E hoje eu vou te contar como é que esse código da disciplina nasceu, o que é que ele tem transformado, o que é que ele transformou e vem transformando a minha rotina e pode transformar a sua rotina também. E aí eu quero que vocês me perguntem, me respondam, né? Vocês já tiveram essa sensação que por mais que vocês façam, a sensação que vocês estão fazendo tudo certo, parece que não flui? Eu vivi isso e eu acho que foi a partir dessa minha dor que eu fui criar algo que fizesse sentido para mim, algo autoral. Eu quero que vocês me confirmem sobre o áudio, se tá ok. A gente começou sem áudio, semana passada perdemos o áudio e eu tive que fazer uma outra live. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ficar atenta aqui nos comentários, porque se por acaso ficar mudo, me mandem uma mensagem que eu vou estar atenta aqui, tá? Eu quero saber se o áudio tá ok. Se tá ok, eu vou continuar. E essa sensação, gente, de você não estar evoluindo na expectativa que você gostaria, isso gera uma grande frustração. E eu acredito, eu até arrisco dizer, que muitas das pessoas que param o que começam, que perdem a constância no meio do caminho, é por conta dessa sensação de estar fazendo tudo certo e não ver um resultado logo. E aí eles bloqueiam ali, bloqueiam e desiste e acha que não é para elas. Muitas pessoas param por isso, porque estão com aquela sensação de eu tô fazendo o meu melhor e mesmo assim não dá, será que isso é para mim? E aí quando começa o será que isso é para mim, é ali o começo do fracasso. É o começo de você já duvidou, gente, é certo o fracasso. Começou a duvidar, começou a se questionar, você não vai chegar muito longe, tá? Então, para mim o mais importante hoje é ter clareza do que eu quero e manter a constância, sempre medindo os resultados. Porque eu sei, se eu continuar fazendo sem resultado, eu vou me frustrar e é certo que eu vou me parar. E eu vou contar um pouco de mim, de maneira resumida, porque eu acho que conecta, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e parece que ela tá tão distante da gente, e você sem saber que o bastidor dela é muito parecido às vezes com o seu. E a gente vê aqui no digital, parece que a vida do outro tá bem mais evoluída, e às vezes não, muita questão de escolha, de decisão.
E eu sempre fui muito disciplinada, sempre fui. Eu não sou uma pessoa, eu sempre sou sincera aqui, eu não sou uma pessoa que eu saí do ponto A para o ponto B, assim, da pessoa que era largada e virou disciplinada. Eu não ensino isso, eu sempre fui uma pessoa disciplinada, focada, mega, muito estudiosa, sempre fui a mais estudiosa, uma das melhores da turma, e isso sempre foi meu natural, tá? Então eu não vivi um milagre. Eu ensino hoje a você adquirir um comportamento disciplinado e a você refinar o comportamento se você já for disciplinada. Mas eu não sou uma pessoa que era largada e virei disciplinada, essa não é a minha história. Mas mesmo sendo muito disciplinada, cheguei a um momento que eu estava muito cansada, muito exausta e com muitas tarefas. Isso acontece. Quando você é disciplinado, você não quer falhar e você sempre acha que você dá conta de algo a mais. E aí, quando você tem a vida profissional, que você já acumula muitas funções, e você tem uma vida em casa também que te exige muitas habilidades, você acaba achando que você dá conta porque você é muito boa e porque você é disciplinada, que você não vai largar no meio do caminho. E aí, num certo momento, o meu negócio antigo cresceu, eu já tinha 2 filhos, né? As demandas de casa que são inúmeras, e eu me vi muito exausta, muito cansada e muito sobrecarregada. E aí, eu perdi um pouco do meu foco. E aí o meu foco eu perdi onde? Que é pior, eu perdi o foco na minha casa, porque afinal é no trabalho que vem a renda, né? Então assim, a energia que eu tinha, eu direcionava toda para o trabalho, para ter resultados financeiros lá. E isso acontecia. Só que no trabalho eu fazia muito, e eu acho que em algum momento eu perdi um pouco da direção e fui fazendo porque eu já fazia, mas sem uma direção clara, mesmo fazendo mentoria. Olha que coisa interessante. E aí foi aí que eu percebi, gente, disciplina não é fazer tudo, mas continuei fazendo. E aí, quando é que esse código entrou na minha vida? Quando é que eu entendi realmente, e aí eu acessei o código, que disciplina não é fazer tudo e nem mostrar que você tem todo o poder. Disciplina não é isso. Foi quando eu estava já na transição de carreira, acumulando já. Encerrar um negócio antigo que deu muito mais trabalho do que eu pensava, começar um negócio novo e lidar com uma terceira gestação. Nessa hora eu entendi que não tinha mais como eu viver multitarefas e com aquela crença que eu dava conta, porque eu comecei a não dar conta, né? E aí, quais foram os sinais? Eu comecei a não render tanto no meu trabalho novo, eu vim trabalhar com meu marido, eu comecei a não render tanto. Eu comecei a querer ficar muito em casa, muito introspectiva, mais antissocial, porque eu não tinha energia para o que eu tinha me proposto a fazer, que era vir trabalhar com ele e dar resultado. Eu criei essa expectativa para mim. E eu comecei a não dar resultado porque eu vi que com aquela gestação, com o encerramento da outra empresa e com a empresa nova, eu comecei a não dar conta e me senti muito exausta por conta disso. E aí eu comecei a ter consciência que eu precisava eleger prioridades. Eu comecei a ter consciência que não tem como, na minha cabeça ainda hoje, tá? Eu trabalhar em 2 lugares e eu ser excelente nos 2. Que não tem como eu querer ser uma mentora de excelência e ter um outro trabalho que também me demanda energia. Eu não vou ser fiel à pessoa que me convidou para esse trabalho se eu não estiver entregando o que eu me comprometi. E aí eu comecei a fazer escolhas. A primeira escolha foi deixar esse trabalho que eu vim fazer com meu marido. Eu deixei, eu vi que não daria conta trabalhar com ele e fazer as mentorias. O que eu desejava verdadeiramente era trabalhar com mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres, até no meu antigo negócio eram mais mulheres. Eu gosto de desenvolver mulheres, eu acho que a mulher tem um poder, e uma mulher bem desenvolvida e bem instruída, ela transforma uma geração, porque é a mulher que educa os filhos. Em 70% a educação dos filhos vem da mulher, e uma mulher bem instruída, ela consegue transformar a casa dela toda e transformar uma nova geração, que é a geração dos filhos que vem, tá? E aí eu comecei a entender, gente, eu quero trabalhar com mulher, eu quero fazer mentoria, eu quero desenvolver um método, só que eu tô com 2 funções. Eu tô com um trabalho que não tinha nada a ver com mentoria, que era cuidando de obra, construção civil, e eu quero fazer mentoria. O que é que eu vou fazer? E aí eu entendi que eu não poderia fazer as 2 coisas de maneira muito bem feita, como eu tô acostumada a fazer. E aí foi, gente, o momento que eu tive que eleger a prioridade. Vocês entendem como a prioridade entrou? Então, o código entrou, primeiramente, elegendo prioridades. Poderia ser que na construtora, com o tempo, eu poderia ganhar até mais. Só que não era o que eu desejava. E aí eu precisava escolher. E aí o código entrou na minha vida. E aí eu comecei a entender que o código nasceu da minha própria transformação.
das minhas escolhas, de dar às vezes um passo para trás para ter uma carreira sua individual que você deseja, que é o que faz sentido. E não tem como você viver com disciplina sem fazer escolhas. E muitas escolhas que são às vezes difíceis e que você vai ter que escolher e você vai ter que arcar como uma mulher madura a escolha que você fez. Então, primeiramente, o código, quando eu falo do código, qual é a primeira chave do código? É você ter clareza do que você quer. Então, eu preciso ter clareza do que eu quero para eu conseguir escolher. Sem clareza, eu vou levando as coisas nos ombros sem saber o que é mais importante. Então, a primeira chave desse código é clareza para escolher. Eu só escolho quando eu tenho clareza. E para ter clareza, o que eu faço? Eu estudo, eu pondero, eu avalio os prós e os contras a curto prazo, médio e longo prazo, para poder fazer uma escolha de maneira acertada. Eu só consigo escolher com clareza se eu estudo, se eu me preparo, se eu me programo para aquilo. E aí, gente, eu entendi também que disciplina não é controle, é ter muita consciência do que você quer fazer e é alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Quando eu falo em alinhamento, não adianta eu pensar em ter uma carreira hoje como mentora se eu faço uma outra coisa. Para eu ter uma carreira bem sucedida como mentora, eu tenho que fazer mentorias, eu tenho que ter método, eu tenho que ter alunos, eu tenho que ter feedback. Então, eu só consigo ter clareza quando eu alinho o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto. Não adianta eu fazer algo se eu estou pensando em outra coisa, eu não vou conseguir ter resultado. E aí, gente, esse código vem me transformando até hoje, eu puxo clareza hoje para tudo que eu faço. Tudo que eu vou escolher, eu procuro ter muita clareza do porquê que eu estou fazendo e tenho recusado muitas coisas, faz parte também, quando você entende que a clareza é a parte principal. Muitas coisas você deixa de fazer, muitas pessoas você deixa de conviver, muitos ambientes você deixa de frequentar e faz sentido para você à medida que você tem uma visão clara do que você quer para sua vida. E aí eu quero que vocês me falem agora, para a gente animar um pouco essa live, se você pudesse definir hoje o que falta na sua vida, o que é que falta na sua vida que você percebe mais? Falta foco? Falta clareza? Ou falta constância? O que é que falta mais? Quem entrou agora? O que é que falta mais na sua vida hoje? Foco, clareza ou constância? Constância, gente, é o ritmo, ela vem depois da clareza, é uma chave também do código. Eu defino que o código da disciplina ele tem 3 chaves, eu falei isso na aula. A primeira chave é a clareza, a segunda chave é a constância e a terceira chave é a prosperidade. A prosperidade é um resultado de clareza do que você faz, do que você quer fazer e de você não parar no meio do caminho. A constância é o ritmo que faz você continuar fazendo e esperando muitas vezes um resultado que nem sempre chega na velocidade que você gostaria. A constância vai te manter nos dias difíceis, ela vai te manter nos dias de dúvida, mas para eu ter constância eu preciso acreditar. E para eu acreditar num projeto eu tenho que ter clareza de onde aquele projeto vai me levar. Se eu não tiver clareza no primeiro desafio, eu vou declinar e vou parar. Então, a constância é a segunda chave do código, está associada a uma clareza, a algo bem definido, que você já tem uma visão de onde você quer chegar. É sempre a visão de onde você quer chegar que vai te sustentar. E esse sustento que eu falo é a constância do todo dia, de você fazer muitas vezes, entregar o seu melhor e duplicar a sua entrega e entregar um pouco a mais. É essa constância que vai fazer. Eu tenho alunas aqui mesmo que a gente se compromete a entregar 6 sessões e eu percebo que ela precisa de mais um pouco e a gente entrega. Por que eu entrego a mais? Porque eu tenho clareza de onde eu quero que o meu produto, né, o meu serviço, que é a mentoria, chegue. E esse produto, para chegar onde eu quero, ele tem que ter uma excelente entrega. E muitas vezes essa excelente entrega vai comprometer o número de sessões que eu combinei. Mas eu entendo que é um over-delivery que faz parte da minha visão de futuro para o meu projeto de mentoria. Vocês conseguem entender? Tá claro? Uma pessoa respondeu aqui, eu estou tendo um bom faturamento, mas não consigo gerenciar. Acho que sou 100% emoção e 0 razão. Gente, excelente aqui para caminhar comigo. A gente trabalha aqui emoção e razão. Eu estou lendo um livro, eu vou indicar aqui, o nome dele é Princípios, tá? De Ray Dalio. E aí, ontem à noite eu lendo esse livro para poder trazer um pouco de conteúdo aqui para a live e dizer bem assim, sobre tomada de decisão, que é algo muito importante. Como você se preparar para tomar decisões.
E antes de tomar decisões, a gente tem que estudar muito, se aprofundar. E ele fala disso, que não tome decisões quando você não estiver com o seu emocional alinhado. Não tome decisões sem ouvir pessoas que têm um contraponto no que você acredita. Não tome decisões, gente, no calor da emoção. Não tome decisões sem avaliar o resultado e a consequência de médio, curto e longo prazo. Toda decisão, ela requer uma avaliação. E eu vejo muitas pessoas decidindo de maneira precoce e às vezes alguém te cobra uma resposta, você se cobra para poder entregar essa resposta logo. Então nenhuma tomada de decisão pode ser feita dessa forma. Eu quero falar com você, viu, Master Lotes, depois que a gente terminar a live. Eu tenho certeza que a gente tem muito que conversar. E, gente, o que é que mudou na minha rotina? Vamos falar agora dos códigos de maneira mais específica. O que é que mudou na minha rotina? Primeiro, clareza. Então, eu dizia sim com mais facilidade antes. Dizia sim para pessoas, dizia sim para negócios. Eu dizia sim para convites. Eu dizia sim porque eu não queria desagradar. E isso mudou muito. Semana passada eu fui convidada para servir um evento grande, nacional, tá? Para servir num evento onde a gente vai atender algumas crianças carentes, mas eu já tenho um projeto de servir e pela minha agenda hoje, gente, não dá para servir nesse outro lugar. E quando eu falei que eu não iria, a pessoa se surpreendeu porque ela me conhece há muito tempo e eu não era de dizer não, quanto mais quando era sobre servir. Mas eu entendo, mesmo sendo um pilar importante, eu não posso servir em todos os lugares, né? Eu tenho que escolher. E foi essa clareza que me fez negar. E seria um ambiente que eu teria até a oportunidade de fazer negócio. Tá? Mas eu não queria servir com essa expectativa de servir com o objetivo de fazer negócio. Eu queria servir servindo, como eu sempre fiz. E aí eu neguei. Por que eu neguei? Pela clareza que eu tenho de onde eu estou indo, pela flexibilidade de agenda que eu quero ter hoje, pela flexibilidade que eu quero ter na minha agenda para eu poder estudar, para eu poder dar mais atenção aos meus filhos, para eu poder cuidar da minha saúde, receber amigos na minha casa. Então, essa demanda a mais não serviria para mim. Então, eu comecei a aprender a dizer não com mais facilidade. E isso vai te ajudar muito, né? E aí, se você não eleger, não disser não, você não vai conseguir eleger prioridade. Porque vão surgir muitas coisas na sua vida e você não vai conseguir dizer não. E aí, você não vai conseguir focar no que é prioridade para a sua vida real. Outra coisa que também mudou muito na minha vida, mesmo sendo uma pessoa disciplinada, é sobre constância. Então, eu hoje não dependo mais de motivação. Eu me treinei de uma forma que eu não dependo de motivação. E você vai me encontrar ou no digital ou no presencial e você não vai perceber quando eu estou desmotivada. Eu vou falar com você da mesma forma, a minha voz não muda, o meu movimento corporal não muda, o meu treino não muda, você não vai perceber quando eu estou desmotivada. E tem dias que eu estou desmotivada, mas hoje eu trabalho de uma forma que a motivação não me guia mais. Então você não vai notar quando eu estiver nessa live aqui sem vontade de fazer, você não vai perceber porque eu não sou guiada mais pela motivação. E aí, mesmo quando o dia não está bom, eu sigo da mesma forma. Mesmo quando o dia não está bom, eu faço o que tem que fazer e tenho tido bons resultados com isso. Outra coisa que eu mudei muito, que essa pessoa falou aí sobre disciplina, que ela é muito emocional. Quando você começa a trabalhar a constância, você começa a trabalhar a motivação, e motivação é emoção, você vai lidar também. Inclusive, na mentoria tem um pilar, que é o segundo pilar da mentoria, que é sobre inteligência emocional. E depois desse pilar que a gente desenvolve muito essa mulher, para não ser guiada por emoção, a gente entra sobre a construção de hábitos. Porque eu entendo que a gente não consegue construir hábitos quando a mulher ela é guiada pela motivação e pela emoção. Porque no primeiro momento de dificuldade, ela vai eliminar esse hábito. Estão conseguindo me ouvir bem? A internet aqui está oscilando um pouquinho. E outra coisa também que eu aprendi, gente, é ter paz. E hoje eu vivo guiada por isso, hoje eu busco essa tranquilidade, me liberei de situações que não me traziam paz, me liberei de pessoas que tinham muitas oscilações emocionais, porque o ambiente, ele interfere na sua vida. Então, aqueles amigos que oscilam muito, um dia tá bom, um dia tá ruim, e se queixam muito, não são amigos para você ter por perto. Eles vão te atrapalhar na construção da sua motivação, vão te atrapalhar na construção da sua paz, porque você vai ser influenciada por essas pessoas. Então hoje também eu busco pessoas que já têm uma clareza e pessoas que não são tão emotivas.
Eu hoje procuro não conviver com pessoas muito emotivas, que cada dia estão de um jeito, e procuro também conviver com pessoas mais amadurecidas, porque aí acaba que me inspira também para chegar aonde eu desejo chegar. Então, as chaves aqui, tá dando para ouvir bem, né? Foi a internet. Eu tô no meu 5G, mas foi a internet. Então, quais são as chaves do código, né? É a constância, a clareza e a prosperidade como o resultado. Então, a maioria das pessoas, a gente continua achando que disciplina é rigidez, que disciplina é fazer tudo igual, mesmo sem medir. Eu já fui essa pessoa que achava que se você parar de fazer algo, você falhou. Mas hoje eu entendo, se você está fazendo algo, se você está dando o seu melhor, e se aquele algo que você faz, que você coloca a sua energia, o seu tempo não floresce, você tem que parar de fazer. E eu entendia antes que disciplina era fazer de qualquer forma. Então a disciplina, ela tem que trazer resultado. E isso é uma chave para mim também desse código. A disciplina tem que trazer resultado. Todo projeto que você entra é para trazer resultado. Relacionamentos devem trazer resultados. Karine, como assim nas suas escolhas? De quem caminha com você, de quem pode te influenciar positivamente, de quem pode te inspirar. E você pode pensar, Karine, mas isso não é ruim, nós estamos aqui para ajudar pessoas. Sim, para ajudar pessoas e para nos ajudar também. Então, quando eu vou ajudar alguém e eu percebo que eu ajudando aquela pessoa, e muitas vezes pessoas que não querem ajuda e que querem ficar naquele lugar, eu estou ali me punindo, eliminando e perdendo um tempo precioso que eu poderia investir em mim com pessoas que não querem. Tem pessoas que acostumaram, gente, a viver na reclamação. E por mais que você tente ajudar, eu já fui essa pessoa de dar livro, dar curso, a pessoa ela não quer a sua ajuda. E eu vejo muita gente boa aí tentando ser um ajudador do momento, tentando ajudar todo mundo, não diz não para todo mundo, e ele é o principal prejudicado, porque ele poderia estar no degrau 10 e ele fica no degrau 1 tentando puxar pessoas que não querem vir. Então, que você tenha clareza de quando for ajudar alguém, se essa pessoa realmente ela quer caminhar com você, se ela quer avançar com você, ou se é só um reclamador de plantão que aí acaba contaminando todo o ambiente. Então, isso para mim também é muito importante. Hoje, muitas coisas que eu fiz antes, tentando ajudar e trazer pessoas comigo, eu vi que não faz sentido nenhum. E eu vi que quando eu coloquei essa energia em mim, que eu consegui avançar muito mais e ter clareza, inclusive, de caminhar com pessoas que queiram caminhar para frente. Por mais que a gente ache que não, tem pessoas que acostumaram a viver um círculo ali, num fluxo, vivem em círculo e se acostumaram com aquilo. Que você não perca esse tempo. Então, toda vez que você for ajudar alguém, que você tenha discernimento para entender se aquela pessoa realmente ela quer crescer e quando ela quer crescer, ela dá sinais, ou se ela quer viver como ela está e se queixando, mas não fazendo nada para mudar. Que você não seja a pessoa que vai perder esse tempo com alguém que não queira mudar. E recapitulando aqui, gente, o que eu acho muito importante é quando você entende que a rotina não é uma prisão, a rotina foi feita para você flexibilizar e mudar quando for necessário. Que você precisa e deve medir resultados. Tudo que você for fazer tem que trazer um retorno, senão você vai investir tempo, vai perder tempo achando que você é disciplinado e que se você declina, você é fracassado. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu criei um produto digital que foi um e-book há um ano atrás e eu parei de vender esse e-book. Por quê? Foi o primeiro produto, a gente vendeu bem, a gente bateu uma meta de venda no final do ano passado, mas por que eu tirei ele de circulação e hoje eu dou como um bônus? Era um produto que toda a estratégia que eu uso para vender mentoria era a mesma estratégia praticamente que eu usava para vender o e-book, mas o ticket do e-book era muito baixo, então o valor, eu tinha que pagar um gestor de tráfego, eu tinha que fazer muita divulgação com um produto que o ticket é baixo. E hoje, o que é que eu fiz? Se fosse em outra época, eu continuaria insistindo, vendendo, apegada àquela criação. Hoje eu entendi que, depois de um aconselhamento com uma amiga, ela falou, Karine, o ticket é baixo, investe num produto com ticket muito mais alto, que vai te dar mais retorno financeiro para você investir no seu negócio. Automaticamente, gente, eu tirei o e-book de circulação, tirei o meu ego, ouvi aquele aconselhamento e comecei a focar nas mentorias, na criação de método. Já vendemos mentoria, temos alunas ativas, estruturamos um negócio, uma empresa pelo resultado da mentoria. Então, que você não se apegue, que você meça. O e-book vendeu, mas o resultado foi satisfatório? Para o que eu quero, não. Poderia ser satisfatório se eu quisesse me manter trabalhando em outro lugar e fosse uma renda passiva. Eu não queria essa renda passiva. Eu queria uma renda de um trabalho e uma renda
boa, que para mim era uma renda satisfatória, era o que eu queria. E aí o e-book saiu de cena para entrar as mentorias com mais força e até o momento é o único produto que a gente desenvolveu aqui, pretende desenvolver outros, mas prioritariamente a meta é chegar a um certo faturamento e criar uma outra coisa. Tudo isso é o que, gente? Eleição de prioridades, clareza para onde se quer ir. Eu quero um negócio estruturado de mentorias. Eu não quero ser um arroba de Instagram. Então, eu preciso criar estratégias, ter clareza e ter uma visão clara da onde eu quero que o meu negócio chegue. Então, resumindo aqui, o código, para mim, de todo o código, a chave mais importante é a clareza, é a chave número 1, é a chave que vai guiar você para onde você quer ir. Ela está associada à sua visão clara de futuro, a sua visão clara de futuro na sua vida pessoal, a sua visão clara de futuro na sua vida profissional, aonde você quer chegar. Eu vejo pessoas, inclusive alunos, que chegam para mim que estão insatisfeitas com N coisas, mas quando eu pergunto o que você quer nessa área que você está insatisfeita e ela não sabe me dizer, ela não sabe escrever 2 linhas do que ela quer. Então sabe que não está bom, mas não tem clareza do que é bom para ela. Então a primeira coisa que eu quero que você saia dessa live com isso em mente, eu preciso definir nos pilares da minha vida, ou no meu trabalho, nas minhas finanças, ou na minha vida pessoal, ou no meu relacionamento, o que eu quero para minha vida. Defina. Sem definição clara, você vai ter a sensação às vezes que faz muito e não faz, ou que faz muito, mas não tem estratégia. A partir do momento que você percebe que você faz muito e não tem resultado, é a hora de procurar um mentor, é a hora de procurar um orientador. Só assim você vai conseguir caminhar e ter um resultado satisfatório. Mas o primeiro hoje, se fosse hoje, a ter clareza em todas as áreas da sua vida até o dia 31, que é sexta-feira, final do mês. Daqui a pouco já é 2026 e eu não posso entrar em 2026 sem clareza do que eu quero viver. E eu quero também fazer um convite para quem entendeu que essa live se conectou, algumas pessoas digitaram aqui, que entendeu, Carinha, eu entendi, eu quero ter clareza, eu quero ser acompanhada. Quem quer ser acompanhada por mim ou que deseja também, gente, entender como é que funciona a mentoria, qual o valor, qual é a forma de pagamento, como é que eu faço para ser acompanhada por você, Carinha. Eu quero saber o que é que suas alunas falam do acompanhamento. Manda uma mensagem para mim no direct e na mensagem você vai dizer assim, ó, eu quero viver o meu código. Eu aqui estou abrindo o meu código, você tem o seu código, a sua forma que você quer viver. E eu vou te ajudar de maneira personalizada na forma que você escolher viver. Eu não vou interferir na forma que você escolheu viver. Então, um beijo grande. Espero vocês aqui com a mensagem, eu quero viver o meu código. Vai ser um prazer estar com vocês. Escreveu aqui, é um bálsamo quando temos clareza naquilo que queremos em todas as ramificações das nossas vidas. Perfeito, Gênio. Um beijo, até a próxima segunda.